Boa noite. Fala, Giba, tudo bom? Tudo tranquilo? Yara, tudo bom? Vocês me ouvem bem? Marta, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Beth, tudo bem? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Fala, Carlos, tudo bom? Tudo bem? Tudo tranquilo? Alexandre, tudo bom? Kátia. Estamos no verãozinho de novo, né? Retornando com o verão. Incrível, incrível a temperatura. Mas, para o meu gosto, maravilhosa. Não sei o gosto de vocês, mas eu adoro esse calorzinho. Então, depois de uma paradinha aí, de um período sabático, vamos retomar o nosso bate-papo de domingo. E eu fiz nesse meio tempo uma pesquisa, né? Também acho. Verão delicioso. Milene, tudo bom? Milene, já vou te chamar. Deixa eu só esperar um pouquinho mais, encaminhar aqui, eu já te chamo. Tudo bem contigo aí? Como é que tá, meu amigo? Jorge. Então, depois de um período aí, eu fiz uma pequena pesquisa com vocês. E o meu irmão de longa data, Gilberto, propôs essa pergunta, né? Propôs o título dessa live, né? Qual o papel do outro na minha caminhada? Então, qual é o papel do outro na nossa caminhada? Vamos conversar sobre isso? Olá! Então, para falar sobre essas coisas maravilhosas, eu tenho uma surpresa para vocês. Olha só, esta pessoa maravilhosa, Milene, gente como a gente, como diz o outro, gente muito especial, pessoa especialista desse assunto, especialista em PNL, parceira já de longa data, tá? Então, essa pessoa vai bater papo conosco sobre a influência dos outros na nossa jornada, tá bem? Então vamos lá. Esse é o Instituto Transformação Evolutiva. Eu sou o Rogério Moisés, convidando a Milene para conversar conosco sobre esse bate-papo. Meu anjo, como é que estão as coisas aí? Eu quero te Tudo bem? agradecer por estar aqui contigo. Obrigada por essa introdução maravilhosa. Por aqui tá tudo ótimo. O Bayern acabou de mandar um beijo para vocês. E Um outro obrigada. beijão para ele. E espero que esse nosso bate-papo aqui seja muito produtivo e que ajude as pessoas, né, a se darem conta daquilo que elas podem fazer para a vida delas e de que forma que elas podem essa interação, né, entre o espaço entre o outro, né, o permitir que o outro invada a nossa vida e o quanto a gente entra na vida do outro também. Acho que esse bate-papo aqui vai ser bem interessante de ficar um tempinho aqui contigo para a gente conversar sobre isso. Não tenho dúvida. Eu quero começar, tá? Quero começar mostrando um livrinho aqui, ó. Eu adoro mandar um livrinho para as pessoas, uma dica de leitura, né? Porque a gente passa tanto tempo consumindo coisas inadequadas, e um Exato. bom livro sempre ajuda, né? E no final de tudo, nós somos exatamente aquilo que nós consumimos. Tá? Então, esse é o livro. Uau! A Coragem Estou apaixonada de Não por esse Agradar. livro. Ok? Então, tá. Na nossa jornada, ela é cheia de desafios, necessariamente cheia de desafios. E isso é ótimo para nós. Tá? São os desafios que nos moldam, são os desafios que nos fazem crescer. Não é água mansa, não é água mansa. Tá? É a turbulência que nos faz crescer, é que nos mostra a nossa capacidade de crescimento.
E, aliado a isso, nós temos esse comportamento, né? Esse comportamento de olhar muito para os outros na nossa jornada, de focar demais nos outros, na opinião dos críticos, na opinião de querer agradar os outros. E isso acaba dificultando a nossa jornada, que por si só não é muito fácil. E esse livro eu sou apaixonada. Eu sempre, nas mentorias, eu indico para os alunos, sabe, Moisés? Porque, para os mentorados, enfim, né? Porque eu acho que, assim, essa visão, né, de assumir a responsabilidade de tudo que acontece na nossa vida é o primeiro passo para a maturidade. Né? Eu sempre digo assim, o ser adulto, ele assume as responsabilidades. Tem um termo aqui no inglês, Moisés, que eu gosto muito, que se chama accountability. É uma expressão que, se a gente for traduzir, buscar no dicionário, é responsabilidade. Mas não é a responsibility, é a responsabilidade de se tornar agente da sua própria história. E isso eu admiro muito. De prestar conta para si mesmo e de ser responsável pelos seus atos. E isso, quanto mais cedo, inclusive, a gente aprende a fazer, mais próspera a nossa vida vai ser. Né? Quantas vezes a gente, nas nossas conversas, a gente fala sobre prosperidade, o que é uma vida próspera. Uma vida próspera não é ter $1 milhão na conta apenas, ser bem financeiramente, viver uma vida abundante financeiramente, mas é todo um contexto, é viver de uma forma plena, é viver de uma forma feliz, é viver de uma forma satisfatória. E eu acho que isso a gente tem que cada vez mais aprender e entender o que faz bem para si mesmo, né? Naquele momento de vida, naquela circunstância. E tu tem filhos, eu também, a Georgia também. E o quanto mais cedo a gente puder ensinar para esses adolescentes sobre a responsabilidade de si mesmo. É isso, e isso é fundamental. E tu falou uma coisa ali no início, né? As águas turbulentas é que fazem um bom marinheiro, né? Então, quanto mais cedo a gente se colocar em situações desafiadoras, são essas situações que vão nos fazer crescer. São essas situações que vão fazer com que a gente evolua. Com certeza, né? Tu fala conosco da onde? Eu tô falando Onde é que aqui você está de falando casa, conosco? moro aqui em The Barry, que é em Orlando, o norte de Orlando, aqui na Flórida, e que cada vez que vocês vêm para cá, para nós é fantástico, porque a gente vai até o encontro de vocês, ou vocês vêm até a gente se diverte muito. Então, e essa, sabe, Moisés, assim, ó, eu passei 2 anos e meio aqui nos Estados Unidos, longe do Pedro, né? E longe da família, claro. E esse Quem Pedro é é o meu Pedro? filho. Quem é Pedro? E assim, imagina, Moisés, 2 anos e meio longe do meu filho, longe da família. Foi uma escolha minha. E em nenhum momento eu me vitimizei. Todas as vezes. Chorei, sim. A saudade apertou. Sim, foi dolorido, mas eu nunca escolhi cair no sofrimento. E eu vejo, inclusive assim, hoje eu tive uma cliente que ela tá optando pela posição da vítima e eu tive que dar um feedback para ela. Né? Assim, as pessoas, quando elas escolhem a posição de vítima, que é, mas é que isso acontece assim. Mas é que eu não tenho isso. Mas é que me falta. Moisés, mas é que para ti é diferente, porque tu tá em Porto Alegre. Mas é que para ti é diferente, porque tu é advogado, porque tu é constelador, porque tu é mentor. As pessoas estão sempre buscando, e aí vem a questão da relação com o outro, né? É muito mais fácil a gente se colocar na posição do pobre de mim, eu não tenho recurso suficiente, do que eu dizer assim, puxa vida, sabe de uma coisa? Fui eu realmente que provoquei isso. Toda a bagunça que a minha vida tá é responsabilidade minha. As pessoas pouco assumem isso. Então eu nunca me vitimizei. E eu quero fazer uma pergunta para ti, que isso assim, eu te admiro demais, tenho uma consideração, um carinho gigantesco por vocês. E tu optou por sair de uma situação em que para ti estava desconfortável por um aspecto e foi que na época que tu trabalhava no banco, que tu trabalhava no Banrisul,
E tu foi, né? Tu deu um passo, tu mudou a tua carreira, tu fez uma transição e eu tenho certeza que isso não foi fácil. E tenho certeza que tu tinha todos os motivos do mundo para dizer isso não é para mim ou isso é muito difícil. Como é que foi isso para ti, Moisés? Se eu quero só, Tá. já vou responder, tá? Só fazer um comentário primeiro. Gente, assim, ó, a Milene, ela é minha amiga, a conheci, ela é de Porto Alegre, eu a conheci em 2019. Semana passada eu estava lá em Miami, conversamos e organizamos mais ou menos essa live, esse bate-papo, tá? Então, assim, ó, a gente conversa, obviamente, mas nada disso tem um roteiro. As coisas vão acontecendo. E eu estava ouvindo a Milene agora, vendo e ouvindo a Milene, só o que ela falou nesse primeiro trecho dava para nós encerrar a live agora. Só esses 2 minutos ou 3 que ela falou são suficientes para nós entender. Agora, quando ela fala, tá, que a decisão é nossa, e aí eu vou responder a pergunta dela, tá, eu também me questiono assim, ó, ao mesmo tempo que eu não vivo a minha vida, apesar de dever vivê-la, eu me pauto pela opinião dos outros. Eu confundo muito mais a minha trajetória com medo do que os outros vão pensar a meu respeito. Então, é inacreditável. Olha, tem uma fã aqui, psicogestor, que diz que a Milene é um exemplo de mulher forte. Eu vou aproveitar o meu papel masculino aqui para dizer o seguinte, ó, a Milene não é um exemplo de mulher forte, ela é um exemplo de ser humano forte e maravilhoso. Obrigada de coração. Então, assim, ó, respondendo a tua pergunta, tá? Eu vou responder a tua pergunta de uma maneira muito clara, para nós bater papo, para nós aproveitar o teu conhecimento e a tua experiência de vida. Chega um momento na vida, tá, que todos, eu vou repetir, todos vão se defrontar, que é você por si mesmo. Chega uma hora que chega de pautar a vida por ser bonzinho. Eu tenho batido muito nessa tecla, que quem é bonzinho não vive. Quem se preocupa muito com os críticos não vive. Você veio aqui para ser próspero, como a Milene falou. E ser próspero é viver a sua vida, não a vida dos outros. Eu não posso ter o que a Milene tem. A Milene não pode ter o que eu tenho. Porque ela não fez o meu caminho, eu não fiz o caminho dela. É nos diferentes que a gente se iguala. São nas desigualdades que a gente se integra. Exato. Então, assim, ó, chegou um momento na minha vida, e são vários momentos na minha vida, isso, gente, nós temos que entender uma coisa assim, ó, que é muito clara. Não se trata de abandono de ninguém, mas é um egoísmo sadio. Quando certas experiências, elas findam, e todas as experiências findam, porque, ao final de contas, a nossa vida, ela é um ciclo também. Quando fim dessa experiência, eu tenho necessidade de ir adiante. O meu espírito quer ir adiante. Então, não se trata de abandonar, se trata de crescer e ir para o próximo patamar, a próxima experiência, a próxima onda. Então, eu fiz uma opção de vida e eu procuro ser coerente a essa opção de vida sempre. Viver a minha vida, experienciar ao máximo a vida como ela é. Isto. E Moisés, tu mostrou um livro, e esse livro é fantástico. Eu acho que esse livro, A Coragem de Não Agradar, é de leitura obrigatória para qualquer pessoa. Porque tem uma coisa, Moisés, que me tira a paciência, assim, sabe? Que me tira do sério nas pessoas. Não pode dizer isso, não pode dizer isso. Que me deixa assim, ó, maluca. Que é aquela coisa assim do tipo, quando as pessoas dizem, mas eu fiz porque eu quero ajudar ela. Porque eu quero ajudar ele. É por isso então que eu tô fazendo. É por isso que eu tô falando. É por isso que eu tô fazendo por ele.
A pessoa nem chamou, a pessoa nem pediu, a pessoa não fez absolutamente nada. E tá cheio de gente com máscara de boazinha nesse mundo, com a maior justificativa de que está fazendo pelo bem do outro, quando o outro nem sequer pediu ajuda. Vai lá. Posso? Posso? Tá, mas eu posso ser, assim, tem muita gente que te segue aí, né? Nós podemos Não, começar vamos a bater lá, ou temos que ser muito Moisés, suave? porque assim, ó, eu acho que se a gente for continuar sendo suave, não há mudança. E a gente muitas vezes precisa, é que nem o personal trainer. Eu quero um personal trainer que me faça doer meu músculo, porque senão eu não vou crescer. Porque aquele personal trainer que diz assim, não, tá começando a doer, para, porque senão, né? A gente não pode ser assim. Então, bora lá, vamos encarar de frente isso. Tu sabe o que é o bonzinho? O bonzinho é o carente. O bonzinho é o carente. Ele quer ser o bonzinho porque ele quer estar cercado de pessoas, mas na verdade ele não é bonzinho, ele é quer carente. Validação, ele quer atenção, Claro. ele quer o feedback, aquela coisa assim do tipo, nossa, mas como tu é legal. Como tu é maravilhoso, tu tá sempre disponível para nós, tu é uma pessoa especial. Mentira. Mentira. Uhum. Ele é carente. Ele é carente. Sabe o que é pior? É que essas pessoas, às vezes, elas se colocam até... Porque a carência e muitas vezes a arrogância, elas andam de mãos dadas. E aí, o que acontece com essas pessoas carentes? Elas se acham tão importantes que como assim ele não vai agora me olhar? Afinal de contas, olha tudo que eu fiz pelo Moisés e agora ele está me tratando dessa forma. Olha tudo. Exatamente. Eu abri mão da minha vida. Eu deixei de fazer as minhas coisas por ela, pela Geórgia, pela Maria, pela Antônia. Deixei de fazer as minhas coisas, larguei tudo para poder atender ele. E aí, no fundo, isso é puro egocentrismo. Porque isso é pura... Percebe que... Oi, dá uma travada. Vocês aqui para mim tá... me ouvem? Aqui para mim tá ótimo, aqui para mim tá tranquilo. Aí o que acontece, Moisés? Com essas pessoas, elas acham que elas estão fazendo a melhor coisa da vida de... então eu vou largar minha vida para atender as tuas necessidades. Só que depois elas mandam a fatura, porque sempre elas abrem mão da vida delas, das coisas que elas deveriam estar dando importância, que elas deveriam estar olhando para a própria vida, mas elas estão focadas na vida do outro. E o outro não pediu, o outro não quer isso. Isso é sufocar. Isso é tirar o direito do outro ser feliz e tocar a própria vida. Mas aí tem muita gente que diz assim, puxa vida, mas o outro eu tô vendo que tá no caminho errado. Mas quem tu é? Quem você é na fila do pão para tu dizer que o caminho daquela outra pessoa é errado? Deixa a pessoa ter o direito de viver a vida que ela quer. Mesmo que aos teus olhos esteja equivocado. Mas cada um tem o direito de viver a sua própria vida. Cada um está numa jornada. Cada um tem um caminho, cada um tem experiências. Eu sempre digo assim, ó, as dores, elas são universais. Mas além das dores universais, eu tenho as minhas individuais. Eu tenho os meus desafios. Eu vou passar por coisas que... Oi, Milene saiu. Daqui a pouco ela volta. Eu vou passar por coisas, eu vou dando seguimento aqui, tá? Eu vou passar por coisas que a Milene não vai passar. Ela vai passar por coisas que eu não vou passar. Tá voltando aí. Tânia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui. Voltou. Oi? Voltou. Voltou. Então, o que eu estava falando assim, ó, que eu vou passar por situações, por desafios, eu vou ter dores que tu não vai ter, e tu vai ter outras que eu não vou ter. Agora, como é que tu não pede a minha ajuda e eu me envolvo
no teu livre-arbítrio. Uhum. Quem sou eu? As pessoas têm uma mania, tá? É de se miscuir na vida dos outros, tentar ajudar os outros, mas não se ajudam. E ao mesmo tempo eu olho para a Milene assim, ai, o que, que a Milene vai pensar se eu fizer isso? Problema da Milene, o que, que ela vai pensar? Problema dos outros. Exatamente. Nós somos companheiros de jornada. Seus filhos são companheiros de jornada, sua mulher, seu marido, seu companheiro, são companheiros de jornada. Apenas isso. Isso apenas é muita coisa. Tá? Então, assim, ó, vamos olhar para si mesmo. Vamos parar de pautar a nossa vida julgando os outros e com medo do julgamento dos outros. Quantas pessoas disseram para ti não ir morar em Miami? Agora. Quase todo mundo. Foram pouquíssimas pessoas. Então, Olha, eu vou te dizer, eu, sinceramente, vocês dois, tu e a Georgia, num churrasco lá na praia. Não fala desse churrasco. E a Georgia disse assim, ó, vai, minha amiga, vai, toma teu mundo, toma teu lugar, vai, ocupa teu lugar num outro espaço. Claro, e a minha mãe também me apoiou, a mãe apoiou com aquele apertinho assim no peito, mas, sinceramente, fora vocês três, de todo o resto, tu é louca, não vai. Mas tu nem sabe o que vai acontecer. Puxa, tu vai para casa de um americano, tu não sabe se ele é louco ou não. Quer dizer, até me invalidando, né? Porque Moisés, até me invalidando a minha escolha e a minha capacidade de perceber as pessoas, inclusive. Com certeza, com certeza. Exato, é o julgamento dos outros. A Rosângela disse, a Rosângela também foi partícipe daquele churrasco. Ela está aí, ó, fazendo um comentário. Ó. A Rosângela foi até lá checar se era verdade. Exatamente. E eu vou aproveitar esse episódio do churrasco, assim, ó. Tá? Lá eu conheci a Rosângela, né? Então, assim, ó, o universo, ele propicia encontros e desencontros. E tá tudo certo. Tá? Então, assim, ó, eu conheci a Milene em 2019, meses antes do início da famosa pandemia. E a gente se conectou. Nós temos diferenças? Sim, temos grandes diferenças. Nós temos muitas semelhanças? Sim, mas a gente não julga um ao outro. É isso que nós temos que entender. A Milene tem a vida dela, as coisas dela, eu tenho as minhas. Exato. E a gente pode se conectar sem julgar o outro, sem ter medo da opinião dos outros. Porque quando eu tenho medo de qualquer coisa, eu não me transformo, eu não cresço, eu não evoluo. Exatamente. E as pessoas passam uma vida inteira com medo da opinião dos outros. E aí são bonzinhos, querem ser bonzinhos. Exatamente. E eu acho que assim, a coragem de tirar essas máscaras, né, Moisés? Porque a gente tem as pessoas, elas assumem, elas vestem as máscaras justamente para atender às suas próprias necessidades, sabe? E eu acho que assim, as pessoas não fazem por mal isso. Elas fazem porque elas não conseguem fazer diferente. Mas aí que vem aquilo que eu falei da autorresponsabilidade, da gente se sentir responsável pelas nossas escolhas, pelos nossos julgamentos, pelas nossas ações e atitudes. Então, assim, a partir do momento que eu digo assim, ok, por mais que qualquer pessoa possa estar dizendo não vai para os Estados Unidos porque é perigoso, porque tu vai te dar mal, porque isso, porque aquilo, é claro que eu, como adulta que sou, eu preciso, obviamente, porque por que as pessoas falam, se dão o direito de se meter na vida um do outro? Porque muitas pessoas realmente fazem escolhas não acertadas, mas elas precisam assumir a responsabilidade delas. Então, assim, é um ciclo, na verdade, né, Moisés? As pessoas, elas tomam decisões equivocadas, aí elas se arrependem ou fazem de alguma forma
cometem alguma falha, digamos assim, e aí elas atribuem a responsabilidade na vida dos outros. Então, por exemplo, assim, claro que qualquer pessoa que vem me perguntar alguma coisa, eu vou conversar com a pessoa, eu vou dar a minha opinião, mas a decisão sempre vai ser dela. A decisão sempre vai ser do outro. E eu acho que é isso que a gente não sabe fazer. E eu vejo isso, eu vejo uma distância muito grande entre a cultura americana e a cultura brasileira. O americano, ele... Tanto é que o brasileiro tem o hábito de chamar o americano de frio. O americano não é frio. E tu sabe, tu tem um amigo americano de frieza, aquele cara não tem nada. Zero. Zero. O americano é caloroso. O americano gosta de dar carinho também. O que acontece é que o americano não se dá o direito de se meter na tua vida. Ele vai te respeitar. Ele sabe o limite. E ele não vai invadir o espaço que não é dele. Então, e muitas vezes eu vi isso aqui, né? Aprendendo aqui. E muitas vezes é um pouco mais a cultura latina da gente dizer, não, mas eu tenho que falar com a pessoa, não, ela não pode fazer isso, eu tenho que alertar ela, não, eu tenho que falar com ela, se colocando numa posição de superioridade, né? De dizer assim, mas eu tenho. É ego. Mas quem tu é na fila do pão para determinar o que é bom, o que não é bom para o outro, vai cuidar da tua vida, né? Como se você soubesse o que é melhor para si mesmo. Nem isso a gente sabe. Né? A gente quer. Nós vamos experimentando. Exatamente. Nós vamos experimentando. Exato. Eu quero julgar os outros. Sou macaca velha já e já fiz tantas coisas nessa vida. Mal eu sei as minhas respostas para mim mesma. Vou eu querer ficar dizendo o que é bom, o que não é bom para o outro, mas, meu Deus, que Deus me dê luz para eu ter as minhas próprias lucidez. Tu sabe que eu sempre digo assim, né? As pessoas, qual é a tua opinião? Assim, tenha cuidado com essa pergunta. Opinião eu tenho, eu não devo dar. Então, assim, a minha opinião, ela é fruto do meu conhecimento e da minha experiência. Ela pode ser uma opinião muito certa para os meus valores. Não para o meu interlocutor. Não quer dizer que eu seja melhor do que ele, não é isso. Eu não tenho a tua experiência, tu não tem a minha experiência, nós não temos a mesma vivência. Nós todos somos apenas, e esse apenas é muito, eu já falei, companheiros de jornada. Apenas companheiros de jornada. Eu não tenho o direito de tutelar os outros e nem de ser tutelado pelos outros. Exatamente. A mesma coisa, assim, se envolve nos relacionamentos entre marido e mulher, entre companheiros. Às vezes, o ciclo, ele encerra. E nós temos, você é audacioso, nós temos o dever de seguir adiante. Porque a nossa transformação como ser humano, ela é evolutiva, ela é para frente. Ela é para frente. Então, aquela experiência traz dentro dela alguma coisa para eu aprender. E muitas vezes a companhia com os outros é para eu aprender o que eu não quero. O que não serve para mim. Nem sempre o outro vem para a minha vida para me mostrar o que eu devo fazer. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Muitas vezes o outro vem para a minha vida, passa por mim, para mostrar o que eu não quero, o que eu não devo fazer. Exatamente. E sabe o que é isso? Isso é sabedoria, né, Moisés? Então, isso é sabedoria. Não sei se é sabedoria, eu sei que assim, é um egoísmo sadio. Eu tenho que estar bem. Se eu estiver bem, todos que me cercam estão bem. Se eu estiver numa relação tóxica, e eu também sou responsável pela toxicidade dessa relação, porque eu aceito esta relação, eu tenho que seguir adiante. Aquela relação, aquele relacionamento, aquela experiência já se esgotou. A partir dali,
é o mais do mesmo. O mais do mesmo é sofrimento. O mais do mesmo é não crescimento. Exatamente. E quer ver uma coisa? Para ter uma ideia, olha aqui, ó. Eu vou te mostrar também um livro aqui que eu tô lendo. Até postei hoje de manhã, que é em inglês. Breaking the Habit of Being Yourself, que é quebrando... Olha o título do livro, que interessante. Quebrando o hábito de ser você mesmo. Que é para gente construir um novo eu, né? Como é que a gente faz para eu deixar, para eu esquecer, abandonar velhos padrões e padrões que não servem mais, padrões antigos de comportamento, porque a gente está sempre no piloto automático, a gente está sempre é um condicionamento, né? Quando a gente aprende um hábito e tudo que a gente faz é hábito, né? O hábito desde aqueles hábitos simples de higiene quanto hábitos de responder, hábitos de reagir, hábitos financeiros, hábitos de relacionamento, tudo é hábito, tudo é padrão de comportamento. E se eu não tô né, consciente para que eu quebre esse hábito, a gente continua repetindo o padrão. E muitas vezes o desafio é, puxa vida, eu não sei ser diferente de mim mesma. Eu preciso ser diferente, eu preciso fazer coisas diferentes e construir hábitos diferentes. Mas aí vem a questão, eu não sei. Como que se faz? E aí vem, eu quero te fazer essa pergunta, a PNL tem resposta para isso, né? A PNL, na programação neurolinguística, a gente chama isso de modelagem. Então, por exemplo, assim, puxa, eu quero ter uma vida, exemplo, né? Eu quero ter uma vida próspera. Quem é que tem vida próspera? Quem são as pessoas perto de mim que têm uma vida próspera? Aí a gente começa a observar e modelar. Como é que tu faz, Moisés? Como é que é para ti? Quando tu tá na dúvida de tomar uma decisão, como é que é o teu processo de decidir o que é melhor para ti? Mais que barato. Essa é uma pergunta de $1 milhão. Ou mais. Ou mais, ou mais. Deixa eu só tomar um fôlego para pensar nessa resposta e eu vou perguntar para ti assim, ó. Explica para o meu público o que é PNL, por que tu fala tanto em PNL. Eu já dou a resposta para ti. A programação neurolinguística, na verdade, PNL é programação neurolinguística, né? Programação é aquilo que é ensinado, é aquilo que é aprendido, é aquilo que nós aprendemos, que nós fomos programados. Neuro é a parte mental, a parte cerebral. Linguística é a comunicação, é a comunicação holística, é a comunicação que envolve palavra, né? Aquilo, por exemplo, nós estamos aqui numa comunicação, num processo comunicacional. Eu falo, tu escuta, tu fala, eu escuto, os ouvintes estão aqui, quem está assistindo a live. Então, e tem todo um processo comunicacional aqui que envolve o não verbal, o meu gesto, o meu tom de voz, a forma como eu falo, uma palavra que eu dou mais ênfase. Então, tudo isso é um processo de comunicação. E o que acontece? O que a gente precisa fazer? Masterizar esse processo de comunicação. Então, eu preciso reprogramar hábitos antigos e para fazer diferente. Então, programação neurolinguística é a gente dar o comando e ter o domínio do nosso cérebro. É a gente programar e a gente ensinar o nosso cérebro a como se comportar e se comunicar de uma forma diferente. Porque, Moisés, se a gente não treina a visualização, se a gente não treina a comunicação, se a gente não aprende a se comunicar de uma forma melhor, a dominar as nossas emoções, fica muito complicado. Ai, eu preciso te contar uma coisa. Preciso contar uma coisa. Sim, tem que responder, eu tenho que responder a tua pergunta. Uma coisa para ti, para Jorge, que eu sei que ela está aqui. Estou muito feliz porque o Pedro ontem conseguiu um trabalho para ele, o primeiro trabalho dele aqui nos Estados Unidos. E ele foi para uma entrevista de emprego que tinham outros americanos, só tinha americanos porque ele foi lá no Daytona Speedway, lá onde tem a corrida. E ele vai trabalhar na NASCAR agora, que vai ter uma corrida em agosto. E aí ele mandou uma foto. Mãe, olha só o que estão pedindo. Moisés dizia, estava uma tarja vermelha assim. Todas as posições que estamos contratando precisam. Habilidade social, mentalidade de crescimento,
fazer mais que aquilo que se pede. Ou seja, a parte em que, para todas as posições que eles estavam contratando, exigia inteligência emocional. Então, eu só queria comentar isso que eu achei fantástico, sabe? Inteligência emocional não é luxo, Moisés. É uma coisa que todos nós precisamos. Tu é Exatamente. o que tu pensa. Não é mais do que isso. E tu realiza o que tu pensa. Então, o nosso mental, o universo, aliás, né, Guilherme? O universo, ele é mental. Tá? O universo todo, ele é mental. Eu penso e eu realizo. Não. É simples isso? Não, cuidado. Muitas vezes eu penso uma coisa e eu realizo ela e ela não é boa para mim. Dentro disso estão os medos, né? Eu gosto dessa passagem bíblica que resume bem isso, né? Para ir para o céu, tu tem que renascer. Tu tem que renascer, tu tem que te tornar um novo homem todos os dias. Todos os dias são dias de um novo homem, de uma nova pessoa, de um novo ser humano. É por isso que nós vivemos em ciclos. Nós não saberíamos viver sem ciclos. São oportunidades. Então, quando tu me pergunta assim, ó, qual é o meu critério de decisão para fazer isto ou aquilo, eu vou compartilhar com vocês o segredo de $1 milhão agora. $1 milhão, tá? Pense assim, ó, todas as decisões que você tomou na sua vida, todas que você tomou sozinho, de forma isolada. Você não consultou seu maridinho, a sua mulherzinha, o seu paizinho, sua mãezinha, você não consultou ninguém. Você decidiu por si só. Não foram as melhores decisões que você tomou? Exatamente. É uma pergunta. Quando você decide baseado na vontade dos outros, na opinião dos outros, normalmente não é bom conselheiro. Quando eu saí da empresa que eu estava, eu era concursado, tá? Nós éramos 40. Eu decidi sair. 38 pessoas disseram que eu ia me ferrar, para não dizer o nome mais feio, tá? Eu decidi sair, porque eu tinha convicção que aquele meu ciclo estava encerrado, o que eu tinha que aprender lá, eu já tinha aprendido, e tu sabe que eu vivo isso em todos os níveis da minha vida, é no novo que está a minha vida, não é no velho. O velho já passou, a experiência. O passado já foi. É para frente. A vida é para frente. A certeza que tu vai acertar? Não. Não. Mas eu tenho que ter responsabilidade pela minha decisão. Então, esse é o meu critério. Exato. Claro, não é leviano. Não é leviano. Não se trata de ser leviano. Eu não vou me atirar no precipício. É óbvio que eu vou ter problemas. Eu acho que esse não é o isso. ponto, né, Moisés? A gente não está falando aqui de tomadas de decisões no oba-oba, naquela coisa, no ímpeto, baseado em emoções. Baseado em... Assim, o que acontece? Quanto mais alta a nossa emoção, porque toda tomada de decisão... Isso, inclusive, é uma parte do treinamento que eu dei aqui para a BMW aqui nos Estados Unidos, de inteligência emocional. Quanto mais alta a nossa emoção, pior é a qualidade da nossa tomada de decisão. Quando a gente está em processo de euforia, cuidado, que não é um bom momento para tomar decisão. Quando a gente... É por isso que o apaixonado não deve se comprometer, que vai casar, que vai entregar as escrituras, essas coisas todas. Exatamente. Então, quanto mais aquele pico de euforia ou o vale, né? Aquela coisa de picos e vales que tem a nossa vida. Quanto maior for a nossa emoção, menor é a qualidade da tomada de decisão. Então, quanto maior for o vale também, eu estou extremamente triste, eu estou extremamente... né? Aquela coisa assim do, meu Deus do céu, minha vida tá dando errado, tô triste, tô ferrada, tô isso, tô aquilo, então ali eu vou tomar uma decisão. Não é o melhor momento também, né? Nem a um extremo e nem o outro. Então a melhor forma de tomar decisão é quando a nossa emoção ela baixa e a gente entra num
processo de tranquilidade e calma. Nesse processo, e aí entra a questão até de frequência energética. Então, quando eu tô com uma frequência mais alinhada, com uma energia, né, ali baseado em tranquilidade, em calma, aí sim eu começo a entrar num processo adequado de tomada de decisão. Porque qualquer outra coisa que, né, que tenha interferência externa ou que as nossas emoções elas estejam alteradas, não se deve tomar decisão nenhuma, porque a gente corre o risco de errar, né? Então, é na paciência, na calma e na tranquilidade. Com certeza, mas assim, ó, o importante é decidir. Gente, a pior coisa que tem é não decidir o tipo de vida que você quer. O tipo de vida que você quer traz implícito nisso, ou até explícito, uma consequência. Todo estilo de vida tem um preço. A Milene mora nos Estados Unidos. Ela abriu mão de várias coisas e conquistou outras. Exatamente. Então, tem um preço nisso, tem um valor. Ela quis algo da vida dela, que não estava suficiente, que a experiência para ela aqui em Porto Alegre tinha se esgotado. Ela decidiu. Vai dar certo ou não vai dar certo? Não sei. Ela também não sabia. Mas ela decidiu. É isto que é o importante. Decida. Olhe para aquilo que você tem de bom dentro de você. E tem várias coisas maravilhosas dentro de você. Pare de focar só no que você não tem. Foque no que você tem e vá decidir. Decida a vida que você quer. A sua vida. Não a vida que os outros querem. A vida que os outros querem que você tenha, ela é simples. Elas querem que você consuma o que elas produzem. Inclusive as porcarias delas. As dores delas, o sofrimento delas. Esse mimimi que está aí sempre. Chega de consumir o lixo dos outros. E mais, sendo audacioso e a risco. Inclusive o lixo da sua família. Gente, a família não é extensão da sua vida. De novo, a família não é extensão da sua vida. A sua vida cabe em si mesmo e nos seus critérios espirituais. Naquilo que você acredita, aquilo que você crê. Esta é a sua vida. Os outros, todos são parceiros de jornada. Exatamente. Eu vou contar uma história bem rapidinha, que eu tenho uma frase que diz o seguinte, mas eu vou contar essa história para contextualizar. Era uma vez uma moça que ela estava em cima do muro. E aí, de um lado do muro, tinha um anjinho do bem e querendo bem para ela, tentando trazer ela para o lado do bem. Do outro lado, tinha o diabo, tentando fazer com que ela ficasse ali na pior das situações. E o anjinho dizia assim, vem para cá, sai de cima do muro, vem para o meu lado, aqui eu vou te mostrar um caminho do bem. Aqui eu vou te mostrar uma saída, uma solução para os teus problemas. Eu sei que tu está sofrendo. E aquela menina ficava ali, perdida, ela não sabia para onde ela corria, se ela ia para o lado do diabo, que estava prometendo coisas para ela, mas não falava muito, ficava quieto. E ela olhava para o anjinho e ela não sabia também se era o melhor para ela. Aí o anjo falou para o diabo assim, escuta, eu tô aqui tentando já há horas fazer com que ela venha para o meu lado e tu não fala nada. E tu não tenta convencer ela para ir para o teu lado. Por que tu não tenta fazer propostas, então, para que ela realmente tome uma decisão? E o diabo fala para o anjo assim, o inferno é estar em cima do muro. Ela já está no inferno, porque ela não toma decisão nenhuma. Então, essa frase de que o inferno é estar em cima do muro, para mim é a maior verdade. Não que a gente tenha que tomar decisões por impulso e nem de uma forma imediatista, mas quando a gente não toma decisões na vida, a gente está em processo de sofrimento, porque o não decidir traz muita dor e sofrimento. Então, a gente precisa se cercar das melhores respostas, digamos assim,
e se cercar de minimizar qualquer tipo de problema que a gente possa ter, mas ainda assim a gente precisa decidir. Porque a gente pode até se arrepender, tem aquela história, né? Que a gente muitas vezes mais se arrepende de coisas que a gente não fez do que coisas que a gente fez. Essa colocação tua, ela é uma colocação rigorosamente espetacular, tá? Se eu fosse teu professor, aqui a Beth está dizendo que foi a colocação perfeita. Se eu fosse teu professor, eu daria 10 com estrelinha. Dante Alighieri escreveu um livro e ele diz o seguinte, ó, o pior lugar do inferno é dos omissos. O fato de não decidir nada não te torna isento. O fato de não ter opinião, de não vivenciar, de viver a vida dos outros, te coloca numa situação mais delicada ainda. Ó, alguém te deu 10 aqui com várias estrelas, ó, tá vendo? Gente, o segredo da vida é um só. Experienciar. Experienciar. Quem é que sabe o que é certo e o que é errado? O que vai ser bom para mim e o que não vai ser bom para mim se eu não viver aquilo? Não tem. Eu tenho arrependimentos? Tenho. Todo mundo tem. Mas eu sempre digo isso. Eu vivi. Eu venho vivendo, eu venho experienciando. Tem pessoas que não vivem. É como eu digo assim, o rio da vida é uma coisa maravilhosa. Está ali, algumas pessoas estão dentro do rio e outras pessoas ficam na margem do rio, sequer colocam o dedo mínimo do pé no rio e ficam criticando aqueles que estão vivendo. E aí o Rogério tem medo de entrar no rio por causa daquelas pessoas que estão na margem. Quem é que é o perdedor dessa história? É você que não está vivendo porque você está achando que os outros são responsáveis pela sua vida. Ou ainda, que você é responsável pela vida dos outros. Não. As duas coisas são erradas. Você é responsável pela sua vida. De novo, egoísmo sadio. Quanto melhor eu estiver, melhor estarão as pessoas com quem eu circulo, eu me contato. Eu posso contar uma história aqui, já que tu gosta de história? No começo da pandemia, nós fizemos uma reunião, eu, Milene, a Lise e o Vini. E estava a Jorge de assistente. Opa! Lembra disso? Tá? Então nós fizemos uma reunião, bate-papo, esse e aquilo, para a gente montar um plano. Que não deu certo na época por outros motivos e está tudo certo, e a vida é isso. Nós pensamos em fazer um plano e desistimos dele porque nós vimos que não era melhor para nós todos. Ponto. Então eu queria montar um instituto. Lembra que eu queria montar um instituto? Tá? Então, assim, esse instituto, nós estávamos procurando um nome para esse instituto, para esse produto que nós íamos montar. Lembra? Tá? E aí a Jorge intuiu. Ela está dizendo que é figura fundamental. Olha, ela é uma pessoa humilde, né? Inclusive. Não, porque ela é fundamental e humilde. Trouxe uma torta aquele dia. Jesus, Deus na causa, que coisa maravilhosa. Então, assim, ó, a Jorge intuiu o nome do instituto, que é o Instituto Transformação Evolutiva. Tá? E eu me permito mostrar para vocês a camiseta que eu fiz para o instituto, que eu, inclusive, eu brindei o meu amigo Bayon, esposo dessa pessoa maravilhosa, com essa camiseta. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Não sei se vocês vão ver direitinho. Enxergam ou não? Sim. Esse é o logo do Instituto. Tá bem? Vejam bem assim, ó. Tem folhas em cima, que é o universo, é a natureza. E ele, aquele personagem ali, aquele ser, ele tem uma barra azul do lado, que significa movimento. Então, eu poderia ter feito um logo de outras maneiras. Esse logo somos nós.
é a sua vida. Você é o ser em transformação evolutiva. Você é o ser que faz esse movimento do universo. E quando você movimenta o universo, todo o seu entorno se modifica. É você por você. É você com as suas crenças. Não é você pela crença dos outros. A crença dos outros é dos outros, gente. A gente sabe bem o que eles querem pra gente. Alguém já falou aqui? Alguém já falou aqui? Tá tão intensa a live que hoje nós ficamos com esse pecadinho aqui de não comentar os comentários de vocês, de não ler os comentários de vocês. Mas é isto. É isto. É você por você mesmo. Viva. Pare de pautar sua vida para os outros. Pare de não viver por causa dos outros. Ninguém vai deixar de ser feliz por sua causa. E cuide bem, que eu venho falando há horas isso aqui. Se afaste das pessoas que são vitimistas. As pessoas que têm muito dodói, que se vitimam muito, eles não querem ser ajudados, eles não querem a sua ajuda. Eles querem que você seja cúmplice deles. Cúmplice. Não seja cúmplice dos outros. Ande com pessoas que vibram na sua frequência. Pessoas que ficam contentes com o seu sucesso. Exatamente. E é uma coisa interessante, né, Moisés? Porque quando a gente... essa questão de vibrar com o sucesso dos outros, eu arrisco a dizer aqui que, infelizmente, não é toda hora que a gente vê alguém realmente vibrando, sabe? A gente tem que ter cuidado com isso. Eu acho que até na Bíblia tem, no Mateus 6, se eu não me engano, que tem aquela coisa, né, de não contar tudo que a gente vive para os outros, porque, infelizmente, não é todo mundo que vibra na mesma frequência. Então... Eles vão só estimular em ti a dúvida e o medo. Eu sempre falo sobre prosperidade, tu sabe disso, dou mentoria sobre prosperidade, e uma das coisas que eu digo assim, ó, você quer ser próspero? Admire quem é. Se você tem preconceito com dinheiro, se você tem preconceito com aquele que tem dinheiro, se você tem preconceito com o empresário, você não vai ser próspero. Aquela coisa assim se tu vê alguém com uma casa maior que a tua, um carro melhor que o teu, abençoa aquela pessoa. Abençoa. Parabeniza porque ele fez por merecer, ele fez para chegar lá. Então, assim, porque se a gente fica, ai, que droga, olha lá o vizinho lá, ó, trocou de carro, tá com um carro melhor que o meu agora. De novo. De novo ele trocou de carro, eu ainda tô com o meu Fuca. Se eu tiver esse pensamento, eu vou continuar sempre ferrada na vida. Mas quando o outro prospera e eu admiro, eu abençoo, e eu desejo o melhor para ele, eu vou ter mais disso. Gente, isso é lei do universo, isso é lei universal. Quando a gente está falando lei, é a mesma coisa. Eu tenho uma caneta aqui na minha mão, Moisés. Se eu soltar essa caneta, o que vai acontecer? Ela cai. Por quê? Porque existe algo chamado lei da gravidade. Por mais que se Milene não concorda, se Moisés não concorda, a lei da gravidade não está nem aí para o que a gente pensa, porque é lei universal. E é uma lei universal, aquilo que você dá para o universo, você vai ter de volta. E isso é lei. O universo ele é mental e ele é pura energia. Se eu olho para o outro que tem e eu olho com um olhar desabonatório, se eu critico aquele que tem, se eu muitas vezes eu tenho aqui no Brasil é muito típico isso, tu sabe disso, não faz tanto tempo que saiu daí. Nós temos esse problema muito grande de atacar os que têm sempre, tá? Sem indagar como é que aquela pessoa conquistou. Não, é irrelevante. Ele tem, ele não presta. O que eu estou dizendo para o universo? Ele tem que pagar. Isso. E o que eu estou dizendo para o universo?
Eu não quero isso, porque isso é ruim. Ah, mas eu queria ter, mas tu disse pro universo que tu não queria. Que aquilo não era bom ter aquilo, não era bom ter um barco, não era bom ter um carro, não era bom ter dinheiro, não era bom ter isso. Bom, foi a sua Exatamente. opção de vida. Exatamente. Foque com amor e dedicação naquilo que você quer ter. Tire a acidez. Pare de focar no que você não tem. É a sua vida. Você quer ser líder da sua vida? Esteja preparado para andar sozinho. Andar sozinho não é abandono. Andar sozinho é viver a sua vida. Você está preparado para isso? Eu sempre digo, e digo quase todas as lives, a Jorge, para quem não sabe, é minha mulher. A Jorge tem a vida dela, eu tenho a minha vida e nós temos a nossa. Ah, vocês são um casal e vivem uma vida só. Não. A Jorge não está na minha vida porque ela é minha cara metade, ou eu estou na vida dela porque eu sou a cara metade dela. Não. Nós somos suficientes. Exatamente. E isso é muita maturidade. Suficientes. Porque é aprendizado. É aprendizado. Porque é aprendizado. Eu já tive situação assim, todas as vezes em que eu esperei do outro coisa que somente eu podia fazer por mim, eu me ferrei, Moisés. Todas as vezes. Exatamente. Que a gente cria expectativa. Essa expectativa está linkada com carência também. Ele quer, muitas vezes, que as pessoas não se desenvolvam, então fica com aquela coisa de... aquele romantismo, né? Que o outro tem que me fazer feliz. Que o outro tem que te fazer feliz, o outro tem que isso, o outro tem que te suprir, o outro... Não, só um pouquinho, meu marido não é meu pai. E eu não sou mãe dele. Então, um está pelo outro, ele tá por mim, para me apoiar, para me dar o suporte que eu precisar. Agora, e eu para ele. Mas assim, a minha felicidade depende de mim, a felicidade dele depende dele. E essa clareza nos relacionamentos a gente precisa ter para que a gente... Eu sempre digo assim, esteja inteiro. E eu só consegui entender isso e viver isso depois que eu me curei. Depois que eu me curei, que eu estive bem e que eu estive responsável pelas minhas escolhas. Aí sim, eu consegui ser contribuição na vida do outro. Porque senão a gente vira um peso na vida do outro. Com certeza. Isso é um aprendizado. Todos nós estamos aqui num aprendizado. Isso não acontece da noite para o dia. O importante é não desistir. Não desista nunca de você. Você é a melhor empresa que tem no mundo. É a sua empresa. E essa empresa é você mesmo. Esteja pronto para a vida que você quer. Sabendo que cada vida tem um preço. Eu quero mais da vida? Sim. Esteja disposto a pagar o preço. Esteja apto a pagar o preço da sua escolha. Mas faça. É bonito isso, é lindo. Outra coisa, como é que eu vou colocar no colo da minha esposa a minha felicidade? Como assim? Vou colocar no colo da minha mãe a minha felicidade? Talvez até os meus 3 anos só. A partir dali, é eu por mim mesmo. É a minha experiência. É estar preparado para viver a vida. É assumir a liderança desta empresa chamada Rogéria. Desta empresa chamada Milene. Viva a sua vida. Pare de pautar sua vida pelos outros. Ande com as pessoas que olham para você e querem o melhor para você. Não para as pessoas que querem o que você tem. Exatamente. É diferente. É isso, meu amigo. É isso? Que prazer falar contigo. Prazer meu. Vamos combinar algumas outras rodadas, sim, não? A gente poderia combinar outros temas, né? Eu vou botar na minha...
Com certeza. Eu vou Eu te convidei convidar, dessa eu vou vez, botar a próxima tu me caixinha de convida. pergunta para saber o que o pessoal quer que a gente fale. Isso. Combinado. Então tá. Pode encerrar. Posso encerrar? Eu vou encerrar com uma frase e, como bom anfitrião, Tá. eu passo para te encerrar, tá? Hoje eu estava olhando, preparando a live, estava pensando, eu peguei uma frase que eu quero que vocês reflitam bem sobre ela, tá? Ela é do Juliano Posati. Para quem não conhece, é do Círculo Escola, que eu recomendo muito, tá? Veja bem assim, ó, a frase é a seguinte: somos deuses em potencial, mas miseráveis em perspectivas. Uau! Forte. Forte mesmo. Muito forte. Trocando em rogerias, tá? Você é aquilo que você quer ser. Você escolhe. Ou você é Deus, ou você é miserável. Ou você é próspero, ou é miserável. Ou você é próspero, ou você é infantil. Ou você é adulto, ou você é criança. A escolha é sua. É só sua. Exatamente. Não é dos outros. Não são os outros que fazem escolha por você. Aliás, a opinião dos outros só é relevante porque eu aceito elas. Não é o que os outros dizem, é o que eu acredito sobre o que eles disseram. Gente, Milene, eu palavra é vou tua. fechar essa live aqui com a frase da história da moça, que o inferno é estar em cima do muro. Tome uma decisão, eu não sei qual é a decisão, que muitas vezes a gente tem que tomar decisões o tempo todo na vida da gente. E avalia, pondera, reflete, pensa, busca um coach, busca um mentor, busca alguém para conseguir te apoiar nessa jornada de uma forma profissional, mas não fica buscando respostas fora, para Deus e o mundo, e perguntando para um monte de gente. Aliás, para Deus sim, que está dentro da gente. Então, reflete para que você tome a melhor decisão, porque o inferno está em cima do muro. Gente, obrigado pelo carinho de vocês, atenção. Mi, te amo demais. Um beijo pro meu irmão aí. Tá? Boa semana, boa reflexão e vida Obrigada. nova. Boas decisões. Um beijo, teu Valeu. coração. Beijo. Igual.